E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Águia aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre a mochila Bob. Para quem não sabe, é a Bug Bag, nada mais é do que mochilas contendo itens de Jeová, também fazem uso desse conceito há vários anos, no qual tem até mesmo um site onde ensina os conceitos básicos de preparação e estoque de alimentos, como no uso também das mochilas de emergência. Afinal, cada um está esperando uma, como se diz, uma FHTF pela frente e podemos nomeá-la da grande tribulação, o Armagedon, o grande reset, o evento cataclísmico, ou até mesmo uma situação de sobrevivência urbana, onde podemos ser impedidos, por algum motivo, de retornar para a nossa casa, ou ter que seguir algum caminho. Então, num primeiro momento, ter uma mochila de emergência vai ser muito mais fácil para passar por tudo isso nas primeiras 72 horas. Antes de falar sobre as testemunhas de Jeová, de como eles estão se preparando para o novo mundo, com mochilas nas costas, e os seus preparativos, eu quero convidar você para voltar um pouco no tempo comigo e conhecer um pouco mais sobre esse movimento que nos trouxe até o dia de hoje, que é o movimento sobrevivencialista e preparador, ou prepper. E sabe o que é ser um preparador? É você começar a seguir o canal e, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, ative o badalo, o sininho, para que você não perca nenhum vídeo do canal. Ajude o canal a crescer. Já batemos mais de 300 vídeos aqui no canal. Então vamos aprender um pouco mais sobre sobrevivencialismo. O que é um sobrevivencialista, um prepper, um preparador? Nada mais é do que um movimento de grupos ou indivíduos que se preparam para situações de emergência e em casos de desastre ou catástrofes naturais provocadas pelo homem ou não, rupturas na ordem social, política, anarquia generalizada, o colapso da sociedade, o colapso da economia. Também emergências sanitárias podem ocorrer, médicas, e que são situações com grande probabilidade de ocorrer. Então é nesse momento que nós nos preparamos. E nesses casos, tivemos aqui catástrofes naturais no sul do país, falta de alimentos, queda de energias no nordeste do país, crise sanitária mundial, onde muitos deixaram de trabalhar, foram colocados em lockdown forçado, onde tivemos também greves de caminhões. Há tempos atrás, se não faltar a memória para quem está assistindo, tivemos políticas autoritárias onde o Estado colocou inocentes em cadeia por quererem trabalhar ou simplesmente multaram e fecharam de vez os comércios em nome do coletivo. E a grande maioria das pessoas foram forçadas a ficarem fechadas em suas casas. Estamos vendo a natureza agindo em enchentes, deslizamentos de terra, alagamentos. Estamos vendo a escalada da criminalidade na sociedade, crimes violentos acontecendo e bandidos no poder, igual aquele filme do Batman. Tudo isso tem a ver com sobrevivencialismo e preparação, e de como pessoas comuns podem se sobrepor a tudo isso, e não somente um pessoal especializado, como os militares ou agentes governamentais, ou aquele pessoal com muita grana. Quem tem grana resolve o problema, né? Então, nesses casos, os sobrevivencialistas, preparadores, procuram se antecipar aos acontecimentos, treinando, armazenando suprimentos, aprendendo habilidades, saindo da área de visão de pessoas, do governo, preparando-se em autodefesa e buscando serem totalmente autossuficientes o máximo possível. Esse movimento iniciou-se nos Estados Unidos da América, influenciados pelo risco existente naquele país como a Guerra Fria. Em 1947, havia uma grande possibilidade real de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. No fim, a Guerra Fria terminou na década de 90, e não houve um conflito como imaginávamos, por ponderação entre os russos e americanos, por assim dizer, porque o maior medo não era destruir um lado, mas a retaliação que colocaria o fim em tudo. Muitos filmes fizeram base sobre esse tema.
Agora, nesse clima da década de 40, a Defesa Civil nos Estados Unidos iniciou um programa educativo para orientar os cidadãos sobre a possibilidade de um ataque nuclear. E foram produzidas muitas mídias informativas, e uma delas eu tenho, que é o Survival Under Atomic Attack. Esse informativo de 32 páginas passava orientação sobre o perigo de um ataque nuclear e seus efeitos como cidadãos americanos poderiam ter máxima chance de sobreviver após um ataque nuclear. Embora seja antigo, ainda é muito útil e informativo nos nossos dias. Naquela época, a defesa americana até mesmo criou um filme com uma animação chamada Duke at the Cover, onde uma tartaruga chamada Bert era a personagem principal. Sim, isso mesmo, uma tartaruga, pois ela tem o seu próprio abrigo em suas costas, seu abrigo antibombas, um bunker, e se houver perigo, uma tartaruga naturalmente entra para dentro do seu casco, se protegendo. Podemos até mesmo afirmar que a Bert foi o primeiro personagem inspirado no movimento sobrevivencialistas e preppers. Não que os nossos antepassados não tenham tido alguma ação anterior. Até mesmo a literatura, a filosofia, como no conto As Formigas e o Gafanhoto, escrita por Esopo, orientava para sermos conscientes com os nossos recursos e de como fazíamos a nossa vida. Eu já comentei em outros vídeos quem são os preparadores na versão bíblica aqui. Antes da Revolução Industrial, as pessoas não eram tão dependentes do Estado. Sabiam fazer roupas, estocavam alimentos e não viviam tão despreocupadamente como hoje. O mercado de entretenimento e a mídia nunca faturou tanto nesse tempo como agora. Imagine esse ambiente pesado dos anos 40 de Guerra Fria. Essa tensão, e juntando tudo isso, as crenças religiosas, não que não tivemos aqui as nossas também, mas os Estados Unidos da América são um berço das grandes seitas apocalípticas. E com isso, voltamos às testemunhas de Jeová, que já propagava que o mundo acabaria bem antes de 1940. O pessoal já pregava que o fim, poderia acontecer em 1914, 1920, desde aquela época, e depois começou a incentivar os membros a criarem reservas alimentares e de proteção. Quem gosta de ler um pouco sobre isso vai lembrar sobre a mansão dos príncipes, a Bet Sarim, que foi uma mansão criada para a ressurreição dos patriarcas da lei. E a segunda mansão, a Bet Sur, chamada de Consolação também, e nessa tinha 2 abrigos antibomba, bunkers. Mas desde 1876, as testemunhas de Jeová têm acreditado que estão a viver nos últimos dias do mundo atual. Charles T. Russell, o seu fundador, anunciou aos seus seguidores que os membros da Igreja de Cristo seriam arrebatados em 1878 e por volta de 1914, Cristo destruiria as nações e estabeleceria o seu reino na Terra. A primeira profecia não se cumpriu, mas eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Isso deu alguma credibilidade à segunda profecia. Desde esse tempo, as testemunhas de Jeová têm predito que o mundo acabará em breve. Uma hora, eu realmente acredito que eles vão acertar. Mas, desse modo, as testemunhas de Jeová orientam as suas famílias e seus membros a estocarem alimentos e provisões para, no mínimo, 3 meses, que é o que nós, sobrevivencialistas, também orientamos. E eles convidam os filhos dos fiéis a participarem dos clubes de escotismo, onde aprende técnicas de sobrevivência. É isso mesmo que você ouviu. Como assim clube de escotismo? Veja só, em 1907 foi fundado por Robert Baden-Powell, na Inglaterra, o escotismo, no qual eram assimilados os conceitos militares vividos por Baden-Powell quanto militar e de sua vivência militar na África, que até hoje englobam camaradagem, iniciativa, coragem, autodisciplina e técnicas que ajudam no desenvolvimento educacional dos jovens. Lembrando que o escotismo não tem fundamentação religiosa, apesar de respeitar todas as religiões,
mas foi um estilo de vida que mudou o movimento educacional de jovens daquela época e que se espalhou pelo mundo. Ele tem mais uma base militar do que de qualquer outra coisa. Indiferente da visão de preparação, veja só o que eu estou querendo dizer. Fazer as pessoas se manterem alertas e com conhecimento de sobrevivência, sem um direcionamento correto, tipo a fábula de Esopo, criou muitas teorias conspiratórias que alimentou não só Hollywood, como literaturas e publicações apocalípticas, que influenciaram os sobrevivencialistas, o sobrevivencialismo na década de 60 a 70, onde foram lançadas muitas publicações que exploravam a estabilidade americana, justamente como o livro Who You Can Profit From, The Coming Development, ou algo desse jeito, lançado em 1970 pelo então escritor R. Bauer. No livro ele previa um cenário de incertezas econômicas para os Estados Unidos, com inflação galopante desde a desvalorização sem precedente da moeda americana. Se você parar para pensar, os assuntos não mudaram, correto? Fique esperto. Então as pessoas ficavam muito preocupadas com o que estava acontecendo e o termo prepper e sobrevivência se popularizou a partir de então. Nessa época surgiram muitos pensadores libertários e conservadores, sugerindo para as pessoas que se preparassem para o pior. E você pode imaginar a quantidade de publicações de jornais, de artigos e revistas, de livros falando sobre esse assunto? Muitos. Com o livro Inflator Survival Letter, ou algo do gênero, que era edições voltadas à preparação para a vida sobre uma sociedade americana à beira da falência. Em outro livro que marcou muito, em 1974, 2 anos antes do meu nascimento, foi o Famine and Survival in America, ou melhor, Fome e Sobrevivência na América, que veio da esteira da crise do petróleo de 1973, onde vários elementos de sobrevivencialismo foram incluídos, como estocagem e alimentação. E a troca do dinheiro em papel por prata e ouro, já que o dólar tinha perdido seu lastro, o padrão lastro, dólar e ouro, em 1971, quando os Estados Unidos da América abandonaram inteiramente o sistema de Bretton Woods, em razão das crescentes necessidades de financiamentos decorrentes da Guerra do Vietnã. Mas veja que interessante, somente depois de tantos acontecimentos, que somente em 1975 que o termo sobrevivencialismo foi usado pela primeira vez por Kurt Saxon, ou Kurt o Saxon. Ele que cunhou a palavra e durante anos escreveu prosperou com uma série de livros, incluindo The Poor Man James Bond, o James Bond do Homem Pobre, e que descreve como fazer bombas caseiras, venenos, armas de fogo e produtos químicos. Seus livros eram vendidos em feiras de armas, tornando-se amplamente populares para milícias e diversos patriotas antigovernamentais. Assim, o movimento sobrevivencialista cresceu, tomando impulso nas décadas de 60 e início de 70. E olha que interessante que nesse mesmo período, as testemunhas de Jeová começaram a pregar o fim do mundo para 1975, destacando exatamente o que estava sendo propagandeado pelos sobrevivencialistas. Então vemos que propagandas monumentais de sobrevivencialistas, religiosas, do cinema, teorias conspiratórias, influenciavam e se alimentavam entre si nessa mesma especulação de fim do mundo, da destruição da economia, a estabilidade geral que tudo isso poderia estar ocorrendo. E, se você for ver, continuam até hoje, no nosso mundo moderno, com as mesmas leis de outra hora. E o sobrevivencialismo e libertarianismo continuam no seu movimento, que não cessam justamente, pois o mundo não acabou, mas existem dores que são sentidas. Por muito que falei, logo no início do vídeo, sobre fome, a desvalorização da moeda, a repressão governamental, e tudo isso migrou para as mídias com maior poder de alcance e influência hoje, que é a internet. E nisso veio muitos abutres, desde aquela época,
que ganham dinheiro em cima de uma probabilidade real e também em especulações, teorias conspiratórias que vêm das incertezas políticas que os nossos políticos adoram fazer, das incertezas sociais da comunidade e a paranoia religiosa que pairam em pessoas despreparadas, com abutres esfomeados. Evidente que se preparar para enfrentar alguma situação adversa não é uma atitude desprovida de raciocínio lógico. Temos que ter um método de lógica, correto? Pelo contrário, por exemplo, o início de uma pandemia do Covid. As pessoas literalmente ficaram apavoradas e abarrotaram as lojas e supermercados em busca de suplementos extras para o eventual isolamento prolongado. Porém, se elas já tivessem tudo o que precisavam em suas casas, não haveria necessidade de todo esse desespero e compras sem necessidade, né? Não é mesmo? Por outro lado, quando a preocupação por trás dos esforços de sobreviver está baseada em especulações, teorias, fanatismo, é evidente que as pessoas podem ser prejudicadas e muito prejudicadas se orientadas de maneira incorreta para uma eventual prevenção. Como vocês viram, de uma forma ou de outra, as pessoas acabam se preparando e, nesse caso, acredito que boa parte das pessoas já tem ouvido falar da mochila Bob das Testemunhas de Jeová, a tal mochila do Armagedon. E muitas dessas mochilas nada mais são mochilas de emergência que roda, né? Que é comum entre nós sobrevivencialistas. Eu recentemente fiz um vídeo sobre. Confere aqui. Como faz parte da história das Testemunhas de Jeová, preparo para o fim do mundo. E nesse ponto nós vamos analisar o site de como eles estão tratando esse assunto e o que a alta direção, né, orienta a colocar como recursos preventivos para eles passarem por essa tal atribulações. Bom, pessoal, antes da gente iniciar, falando sobre a mochila dos Testemunhos de Jeová, precisamos ter uma noção do que é uma mochila de sobrevivência, uma de bag, e o que ela deve conter. Vamos tentar ser rápido aqui, mas vamos nos ater no primeiro quesito. O peso de uma mochila de sobrevivência. Muitos pensam que pode agregar demais com qualquer item nessa mochila, mas ela deve sempre ter, entre em média, de 10 a 20% do seu peso corporal. Então, se você tem 70 quilos, a mochila deve pesar entre 7 a 10 quilos, não mais do que isso. Claro, tudo depende também da sua constituição física, tá? Mas deve ficar sempre atento a essa questão. Outro ponto, alimentos que devem ter dentro da mochila. Dê preferência sempre a alimentos não perecíveis, para um período de 24, 48, 72 horas, de acordo com a sua perspectiva. Evite alimentos muito salgados, em demasia, pois fará aumentar o consumo de água. Dê preferência para alimentos que não precisem ficar em refrigeração, preparação ou cozimento. Como é uma invasão rápida, você não vai ter tempo de fazer certas coisas. Então você já tem que ter algo já em preparo ou que precise um mínimo de ação para que ele fique pronto. Tem algumas sugestões de alimentos, que são carnes enlatadas, pré-cozida, latas de refeição semi-pronta, brandas, barras de energéticas, frutas secas ou desidratadas, doce com pronta, chocolate, leite em pó, açúcar. Lembrando, esses dois itens são belos individuais. Café solúvel também, conservas, bolachas, biscoito seco. E é isso que você vai estar agregando na sua mochila. Você também não pode esquecer da quantidade de água que você deve levar. A princípio, a água será utilizada apenas para beber,
eliminando, portanto, a sua utilização para higiene e para cozinhar. Caso você precise de uma água para cozinhar, acrescente mais 1 litro daquilo que eu estou falando, tá? É que para o kit de sobrevivência, é 1 litro de água para cada 24 horas. Existem variações, tá? De altura, peso, o meio ambiente onde você vai se encontrar e a exposição direta ao sol. Isso faz variar bastante a quantidade de água por dia. Então, preste atenção nisso. Outro ponto, qual é o melhor local para você guardar sua mochila de emergência? Você não vai ficar andando com a mochila nas costas em emergência, certo? Então você tem que priorizar alguns locais onde você pode deixar essa mochila. Um primeiro local, se você tiver carro, dentro do carro, no porta-mala, você deixa ali ele sempre pronto, operacional. Caso você precise, você consegue chegar no carro e pegar ali seus equipamentos. Se você optar por deixar na sua casa, sempre um local de fácil acesso, perto da porta de saída, debaixo da cama de fácil acesso, o armário já com essa intenção de não ter nada na frente para você abrir, pegar e sair. Então toda a mochila de sobrevivência, acrescentando agora, dos kits que nós falamos, ele deve ter 4 kits elementares. O que significa isso? Ele tem que ter, no mínimo, 4 kits. Um kit de sobrevivência, um kit de primeiros socorros, um kit de alimentação e um kit de higiene. Tá? Então, tendo em base isso que nós falamos, vamos dar início à verificação da preparação dos testemunhos de Jeová. Vamos para a última parte do nosso vídeo para entender o conceito e o modo de preparação das testemunhas de Jeová e ver se diferem das nossas preparações que estamos acostumados a ver por meios de profissionais, como também no YouTube. Eu já estou aqui na página dos Testemunhos de Jeová. Essa mensagem, esse artigo é de maio e junho de 2021, e ele diz que nossa vida cristã esteja preparada para os últimos dos últimos dias. Eles falam sobre os últimos dias, coloca aqui a argumentação, não vamos entrar no caso, que queremos saber somente quais são o modo de pensar, o modo operante de se preparar. No primeiro momento eles falam que você precisa estar preparado espiritualmente, concordo com eles, espiritualmente, mentalmente. Grande parte dos conteúdos do meu canal eu falo justamente para vocês ter a mente forte. Outras formas de preparação: cada pessoa deve ter uma mochila de emergência pronta. Além disso, é bom que cada família tenha um pequeno estoque de alimentos, água, remédios e outras coisas. Vamos ver se eles conseguem destrinchar isso daqui para que a gente possa saber o que é que eles estão colocando. Para a gente se aprofundar nisso daqui, eles falam sobre que eles colocam o Provérbios 22:3, quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Bom, entendemos aqui. Esse despertar número 5 de 2017, página 4 e 6. Vamos para lá. Essa matéria é matéria de capa da Despertar de número 5 de 2017. Ele diz sobre tragédias, o que fazer quando a sua vida está em jogo. Isso é bem importante. Aqui está colocando um comentário sobre uma explosão que ocorreu, em que Joshua testemunhou. Eles colocam um processo para você fazer o antes, o durante e o depois de uma tragédia, e que isso pode aumentar as suas chances de sobreviver. Isso é bacana, porque também condiz com o que a gente fala. Então vamos ver. O antes: esteja preparado. Tragédias podem acontecer com qualquer um. O segredo para conseguir sobreviver é estar preparado. O que pode fazer para se preparar? Prepare a sua mente. Lembre-se que tragédias acontecem e que você e as pessoas que você ama não estão livres desse risco.
Isso é interessante para que você sempre se prepare e prepare a mente. É por isso que há um treinamento excessivo físico e psicológico para militares, PMs, porque há situações de grande pressão e se você não estiver preparado mentalmente, você vai se sucumbir só nesse primeiro momento. Outro ponto que eles colocam, procura se informar sobre as tragédias que podem acontecer onde você mora, que é importante você ter uma ciência do local que você mora, se tem problemas de risco, onde a sua família está, pode acontecer alguma coisa, quais seriam os meios de você contornar esses problemas que você está vendo. Nesse caso aqui, como eles estão falando sobre um incêndio, aqui esse caso alguma coisa pode causar um incêndio, instalar detector de fumaça e trocar a bateria pelo menos uma vez por ano. Isso já combateria algum problema. Outro ponto, deixar tudo preparado. O fornecimento de energia elétrica e água e os serviços de telefonia e transporte podem parar. Se você tem um carro, tente manter o tanque do combustível pelo menos na metade. Sempre tenha comida, água e um kit de emergência em sua casa. Não está fugindo daquilo que a gente entende de conceitos de preparação. Tenha uma lista de telefone dos seus amigos. Tenha um plano de fuga e treine como colocá-los em prática. Planeje ajudar os outros. Aqui eu entendo que aquele conceito do homem forte e do homem mais forte, que o homem forte não precisa de ajuda, mas o homem mais forte ajuda os outros. Mas lembre-se, se você tiver realmente uma situação em que acabou o mundo, tome cuidado com toda ajuda, porque se você tem o seu estoque em geral, as pessoas vão começar a procurar por você, e aí vai ser complicado. Então, planeje ajudar os outros, mas seja consciente. Durante uma situação, ele fala, seja rápido, né? Aqui ele conta que no caso do Joshua, citado no começo do artigo, quando o incêndio começou, a maioria das pessoas não correu desesperada, mas demorou para agir. Alguns foram desligar o computador ou encher a garrafa d'água. O homem falou, não é melhor esperar? Apesar da reação das pessoas, Joshua gritou, a gente tem que sair daqui agora. Depois disso, seus colegas de trabalho mudaram de atitude e começaram a seguir Joshua enquanto ele descia as escadas. E ele continuou gritando, se alguém cair, ajudem ele a se levantar e continuem andando. Nós vamos conseguir sair dessa, todos juntos. Isso foi interessante, porque o Joshua se tornou um líder, né? E deu orientações caso acontecesse algo, as pessoas já saberiam o que fazer. Uma emergência, você tem que pensar rápido. Aqui ele coloca alguns tópicos. No caso de incêndio, sempre fique rente ao chão. Tente achar a saída mais próxima e o mais rápido possível, porque dependendo da fumaça, ela vai se acumulando, atrapalha a visão, enche os pulmões e ao inalar a fumaça você vai ficar inconsciente e isso demora muito pouco tempo para acontecer. Tá? No caso de terremotos, sempre ficar embaixo de algum móvel resistente, batentes, paredes, esses são os meios mais usuais de se proteger em caso de terremoto. De tsunamis, se o mar recuava da praia, você já sabe, tem que picar a mula e ir para um local mais alto possível. Tornado, furacão, sempre um abrigo de emergência. Enchentes, sempre ir para locais mais altos. Tomar cuidado justamente com as águas que podem estar misturadas com esgoto. E debaixo delas pode haver outros perigos, como os destroços, bueiros, fios de energia solto. Teve vídeos em que a pessoa estava passando de um ponto ao outro agarrando em poste. E um dos postes estavam energizados. A pessoa foi eletrocutada e foi levada pelas águas. Então, preste atenção. Aqui está falando, você sabia? Quando a água atinge 60 centímetros de altura, a correnteza já é capaz de arrastar um carro. Em locais que aconteçam comumente enchentes e for perto de vias de tráfego, já fique esperto,
se ela começar a ultrapassar essa altura, que já é um aviso para você tentar sair dali o mais rápido possível. Um outro ponto: se as autoridades mandarem você sair de onde está, faça isso. Aqui outro ponto, aqui é uma outra curiosidade. Você sabia, nas situações citadas, pode ser mais garantido mandar mensagens de texto do que fazer ligações telefônicas. As torres podem estar sobrecarregadas, então é mais fácil mensagem de textos do que ligações, tá? Isso aqui realmente é um conceito válido. Se as autoridades disserem para você ficar em casa ou no abrigo, obedeça. Se acontecer algum acidente ou ataque químico ou nuclear, fique dentro de casa. Desligue qualquer sistema de ventilação que traga ar de fora e tente vedar todas as portas e janelas. Esse caso é em relação à radiação. É interessante o conceito aqui. Já falamos sobre isso logo no começo. Até aqui está condizente o que eles estão falando sobre preparação. E o depois? Mantenha-se seguro. Para evitar colocar sua vida em perigo, siga as seguintes instruções. Se possível, fique na casa de amigos. É melhor do que ficar num abrigo. Lembrando, se você tiver o seu bunker, se tiver um local que esteja adequado, fique nele, fica na sua casa. Mantenha o lugar onde que você está bem limpo. Use equipamentos de proteção quando for limpar destroços. Tente levar uma vida normal, o mais normal possível. É manter a rotina mesmo diante do caos. Tá? Isso mantém a mente forte, a mente resiliente. Aqui ele coloca mais outros conceitos, que aceite o fato de que você vai perder muitas coisas na tragédia. O objetivo principal das autoridades é ajudar as pessoas a sobreviver e não a recuperar tudo que perderam. Lembre-se que para sobrevivermos precisamos de água limpa, comida, roupa e um lugar para ficar. Identifique problemas emocionais e busque ajuda. Evite pessoas com problemas emocionais. Essa é a minha dica. Continuando, eles estão falando, né? Estão tendo aí dicas, mas não se aprofundaram no realmente conceito para ajudar. Vamos ver se esse continuação aqui, você está preparado. Ele dá mais algumas orientações, dicas, né? Realmente de preparação. No momento, são dicas válidas, estão tendo uma conscientização, mas não está realmente orientando o que o membro deve realmente fazer. Né? Eles estão deixando aí um conhecimento geral. Então vamos lá. Você está preparado? Organizações que controlam situações de emergência sugerem que as famílias sempre tem alguns itens em estoque. Sugerimos sempre 3 meses, ok? Também sugere que itens sejam revistos todo ano, principalmente remédio, alguns tipos de variação de estoque de grãos que você possa estar fazendo. Sempre é bom verificar. Circunstâncias, as necessidades que variam com onde você mora, contatos de serviços de emergência. Beleza, até aqui, tudo que a gente falou até agora, nada está fora daquilo que a gente conhece e seria usual para uma pessoa que desconhece o assunto. Continuando aqui para ver o que ele fala sobre o kit de emergência. Eles estão comentando aqui que a recomendação é que você tenha pelo menos 10 litros de água por pessoa e alimento suficiente por 3 dias. Lembrando que essa água aqui é somente para consumo, tá? Então, se for para acrescentar higiene, pelo menos mais 10 litros. Além disso, algumas famílias fazem um kit de emergência, que geralmente inclui cobertores, roupas e calçados resistentes, lanterna, rádio, a bateria e baterias adicionais. Colocando aqui que pode ser também por bateria solar, kit de primeiros socorros, um apito para você pedir ajuda, talheres, abridor de lata, fósforos à prova de água, já mostramos aqui no canal como que faz, um pequeno kit de ferramentas, máscaras contra poeira, fita à prova d'água, lonas de plástico, escova de dente, sabonete, toalha e papel higiênico, aqui um kit de higiene, itens para cuidar de criança, idoso e deficientes, um recipiente à prova de água para guardar os remédios, lista de contatos de emergências e um mapa da região, cartões de crédito e dinheiro. Aqui, lembre-se, prepare-se para fazer escambo caso necessário, cópias da chave de casa, do carro, papel, lápis e brinquedos para as crianças, a Bíblia,
Bom, esses são os equipamentos, os itens em que eles estão orientando os seus membros para se preparar os últimos dos últimos dias. Então, de uma maneira geral, achei interessante alguns pontos, mas eu quero saber de você, o que você achou até aqui. Deixe o seu comentário se você já conhecia essa mochila se você já conhecia a mochila dos Testemunhos de Jeová. Então, para finalizar, o objetivo da preparação e sobrevivência é de se precaver. E nessa prevenção, né, ela deve ser racional e não baseada em especulações, teorias fantasiosas, sem lógica ou sem fundamentação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar. É muito importante saber o seu comentário. E Aga Caolha, desligando.